Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, e você já sabe, derrubou na área é pênalti. Galera, estamos de volta aí para mais um vídeo. Dessa vez vamos estar fazendo aí o pré-jogo entre Vasco e Red Bull Bragantino, jogo que será realizado nesse domingo, dia 27 de setembro, às 11 horas da manhã, lá no nosso Caldeirão, São Januário. Mas antes da gente trazer as informações desse jogão importante aí para o nosso Vasco, vamos estar trazendo aqui o novo quadro do programa. Hoje é dia de Vasco, no dia 27 de setembro de algum ano na nossa história teve um acontecimento, e agora nós vamos falar aí a respeito desse dia tão importante, que é o dia que é comemorado aqui também no Brasil, o de 27 de setembro, dia de São Cosme e Damião. Então espero que o nosso Vasco possa adoçar a boca da nossa torcida e dar muita alegria aí. No dia 27 de setembro de 1956, o Vasco enfrentava o São Cristóvão pelo Campeonato Carioca daquele ano e obteve uma vitória importantíssima, 5-1 sobre os nossos vizinhos ali, o São Cricri, gols de Sabará duas vezes, Laerte, Vavá e também do Walter Marciano. Em 1981, no mesmo dia 27 de setembro, o Vasco vencia o nosso freguês aí, o Fluminense, pelo Campeonato Carioca com gols de Roberto Dinamite. Os 3 gols aí do Bob Dinamite aí, que se naquela época existisse a questão de pedir música lá no Fantástico, com certeza o Roberto Dinamite, nosso maior ídolo, teria pedido ali uma música. Em 98, o Vasco venceu o Botafogo por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro, gol de Ramon Menezes, que fez os 2 gols. O nosso Ramon aí, que hoje, que no dia 27 também é comemorado aí o dia do professor de falta, o dia do Ramon Menezes, jogador que chegou aí do Bayer Leverkusen em 1996 e fez aí uma bela passagem pelo Vasco, sendo multivezes campeões do Brasil, da Libertadores. Foi um jogador excepcional do nosso Vascão e agora está aí no comando do nosso time. Em 2015, no dia 27 de setembro, o Vasco vencia aí o Flamengo por 2-1 pelo Campeonato Carioca de virada, com gols de Rodrigo e Nenê. Foi aí o último dia 27 que teve aí jogos do Vasco e foi aí uma vitória importante sobre o nosso maior rival. Saudade do capitão Rodrigo aí, que enquanto o Rodrigo jogou no nosso Vasco, o Vasco sempre foi superior ao Flamengo. Teve aquela ocasião lá em Brasília, lá que eles entraram fazendo palhaçada lá com a bandeira do Flamengo, fincando no meio de campo, e o nosso capitão no final ali, deu ali a resposta para esses mulambos aí. Espero aí que nesse dia 27, contra o Bragantino, a gente possa estar também trazendo mais uma vitória, para incluir aí uma vitória importante nesse dia aí tão marcante para a cultura brasileira, né? E também para o nosso Vasco da Gama. Agora vamos trazer aí a ficha técnica desse jogo, Vasco e Bragantino Red Bull. Jogo importante para as pretensões do Vasco. O Vasco que vem aí numa decrescente, né? São 3 jogos aí sem vitória. O trabalho do Ramon Menezes sendo contestado. Esse jogo ainda está em uma indefinição sobre o horário, por causa aí do problema do Flamengo aí com os seus jogadores com Covid. Não sabe se anula a partida ou não. Se anular, o Vasco vai ser remanejado para as 4 horas por causa dos direitos da Globo. Então esse jogo ainda tem aí essa questão aí que atrapalha bastante aí a programação da torcida, né? A gente sabe que o vascaíno tem aquele ritual, né, de estar ali se preparando para poder assistir os jogos do Vasco. Então a gente ainda não sabe muito bem, mas provavelmente o jogo vai ser às 11 horas mesmo, um jogo matinal. Aqui no Rio de Janeiro promete ser um dia muito quente, 40 graus ali na hora do jogo. Então espero aí que os nossos jogadores estejam com disposição e possam estar aí buscando a vitória a todo momento. Esse jogo vai ter a transmissão aí do Premier, a primeiro momento assim, a gente sabe que vai ser pelo Premier. Se for à tarde, a Rede Globo deve abrir aí para todo o Brasil em TV aberta.
A arbitragem vai ficar por conta do Rodolfo Toques Marques, da FIFA, auxiliado pelo Bruno Bosquila, também da FIFA, e pelo Sidmar dos Santos Melrer, todos do Paraná. Espero aí que a arbitragem possa ter aí um bom jogo e que não comprometa aí essa partida tão importante. Nos confrontos pelo Brasileiro foram 7 jogos entre Vasco e Bragantino. O Vasco venceu 3 vezes, fazendo 10 gols, e o Bragantino apenas uma vez, concluindo 5 gols. Empate ainda houveram ali 3. Teve mais jogos entre Vasco e Bragantino aí na sua história, mas eu quis trazer apenas o do Campeonato Brasileiro. No último confronto entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão, foi aí o Vasco venceu por 2-0 em São Januário. No Brasileiro, na última rodada, o Vasco infelizmente veio com uma derrota inesperada contra o Coritiba, né? A torcida esperava que o Vasco buscasse esses 3 pontos, mas infelizmente perdeu de 1-0 aí para o time lá do Paraná, enquanto o Bragantino teve uma boa vitória aí contra o Ceará por 4-2, dando aí uma moral para o elenco do Massa Bruta, como é conhecido o time do Bragantino. Na classificação, o Vasco ocupa ali a 5ª posição com 17 pontos, enquanto o Bragantino ocupa ali a 17ª com 10, na zona do rebaixamento ali. O Bragantino que vinha aí com uma expectativa muito grande sobre esse clube e infelizmente aí não vem atravessando uma boa fase. Os desfalques, o Vasco ainda tem aí os possíveis desfalques do Ricardo Graça, que está com complicação aí para se recuperar, teve uma complicação para se recuperar do Covid, né? Demorou um pouco mais, e quando se recuperou teve uma contusão. O Juninho, a gente ainda não sabe se ele vai para o jogo ou não, está com uma inflamação dentária, então a gente já tem essa indefinição. A provável escalação que o Ramon Menezes deve estar levando a campo aí, apesar de estar com muitas indefinições, deve ser Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Castan e o Henrique. No meio de campo, Andrei. Aí vem a indefinição entre Felipe Baixo, Marcos Júnior e o próprio Carlinho, tem essa questão aí. E para fechar o meio de campo tem o Benítez, e no ataque Vinícius, Germancano e o Thales Magno. O jogo, como eu falei anteriormente, é um jogo importante, um jogo complicado para o Vasco. O Vasco que estava vindo numa sequência boa de jogos aí, esperávamos que ele tivesse acumulasse bastante ponto aí nesses últimos 3 jogos, mas infelizmente o Vasco deixou muito a desejar, principalmente contra o Coritiba. A torcida ali esperava os 3 pontos, já que o Coritiba vem lá embaixo na tabela, né? Vem ali, se eu não me engano, na última colocação, e o Vasco deixou ali escapar a vitória e vem jogando muito mal. O Ramon Menezes vem sendo contestado ali o seu trabalho, fez um começo de campeonato muito bom. O time veio com um esquema tático ali diferente, jogadores empenhados ali, mas parece que o time sentiu ali a sequência muito grande de jogos, não teve tempo de recuperar, de fazer ali treinamentos para ter alguma nova formação. Com a eliminação na Copa do Brasil, esse tempo agora vai surgir. Depois desse jogo aí contra o Bragantino, o Vasco vai ter 7 dias aí para preparar o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo fora de casa. Então o Ramon Menezes, eu acho que nesse primeiro momento, se ele mexer no time, deve ser ali no Felipe Bastos, que é o que está sendo mais contestado. A torcida já está pegando no pé e realmente o jogador vem deixando muito a desejar. Outro jogador, o Iago Pikachu, que também vem sendo contestado, fez um pênalti infantil contra o próprio Coritiba na última derrota aí. Mas é um cara que tem um pouco de crédito, é um jogador experiente, jogador que a qualquer momento pode estar passando, né, por cima dessa má fase. O Vasco aí vem dando notícias que está no mercado buscando um lateral direito para brigar ali pela posição. Temos o Tenório, mas é um garoto novo, ainda não está demonstrando ali muita na direção técnica. Então eu acho que o Pikachu ainda fica.
Outro jogador que vem sendo aí bastante contestado também é o Thales Magno, jogador que está oscilando bastante, vinha de bons jogos ali, principalmente contra o Botafogo ali no Campeonato Brasileiro, contra o próprio Atlético Paranaense, fez um bom jogo, mas nessa última partida totalmente apagado. Nessa eliminação da Copa do Brasil para o Botafogo também foi juntamente com a maioria da equipe, foi um jogador nulo em campo, não criou nada, então vem sendo bastante contestado, mas é um jogador aí que tem talento, tem credibilidade ali junto ao Ramon Menezes, mas eu acho que já está na hora de dar um banquinho para ele se recondicionar fisicamente, pensar melhor as jogadas. Quando é para ele ir para cima do adversário, quando está no mano a mano, ele toca a bola. Quando tem 3, 4 marcando ele quer ir para cima e quer driblar. As escolhas dele estão sendo muito mal, ele não está fazendo a escolha certa pela jogada. Na hora de tocar ele quer driblar, na hora de driblar ele quer tocar, então fica difícil. O jogador está sendo queimado, está sendo fritado pela torcida. Ele teve aí um começo de carreira ali avassaladora, né? Surgiu com 16 anos no profissional, mas era uma novidade, ninguém conhecia, então ele tinha essa facilidade. Agora os adversários já sabem como ele joga, é muito previsível, então vem demonstrando aí que infelizmente está deixando muito a desejar. O Catatal é um jogador que tecnicamente é inferior ao Thales, né? Também já tem uma certa idade, 26 anos, é mais velho, mas taticamente ele cumpre uma função que o Thales não está conseguindo cumprir, que é ajudar ali na marcação. Eu acho que o Ramon tinha que estar mudando aí esse esquema tático, está sobrecarregando muitos jogadores. O Andrei está acabando o jogo ali exausto, o Benítez também. O Germancano quase não recebe bola. No último jogo contra o Botafogo não recebeu uma bola para concluir. Ele que vinha sendo aí o nosso artilheiro, sempre fazendo gols ali, mesmo tendo ali poucas oportunidades. Dessa feita aí está deixando o ataque do Vasco ali na seca, mas o Ramon com certeza aí com esse tempo agora para treinar, deve estar testando aí novos jogadores, novas formações para buscar ali uma retomada de bons resultados. E essa retomada tem que começar nesse domingo. O Bragantino, que é um time que chegou aí com expectativas altíssimas, bastante grana aí para fazer contratação, contratando ali jogadores sempre com 23 anos, 24 anos, jogadores jovens, para tentar surpreender no Campeonato Brasileiro, mas vem deixando a desejar também, tá ali na 17ª colocação, na zona do rebaixamento, e o Vasco tem que aproveitar esse mau momento do adversário e buscar uma vitória ali, uma vitória convincente, para que o Ramon possa ter pelo menos essa semana aí tranquila, sem pressão, para montar o time para os próximos jogos ali, que são jogos já complicados, contra o Atlético Mineiro, o Bahia, o próprio Flamengo. Vai ser uma sequência de times ali mais qualificados, né, do que o que a gente já vinha enfrentando, mas eu acredito também que o Vasco tem condições de chegar lá em Minas Gerais e buscar uma vitória, principalmente se tiver aí uma semana tranquila, em paz. É possível que o Vasco possa buscar ali os 3 pontos e se manter ali no G4. O Vasco que vem fazendo um bom campeonato, mesmo com as últimas derrotas ali. O Vasco está ali na 5ª colocação com um jogo a menos do que a maioria ali dos times. O Vasco pode estar ali buscando ali uma vitória nesse domingo e chegar ali, quem sabe, na 4ª, na 3ª colocação e ir para cima do Galo, que é o líder, buscar ali a liderança do campeonato. Na minha opinião, o Vasco vai vencer esse jogo, vai buscar ali o resultado, tá na hora da virada. O Vasco é o time da virada, então eu acho que o Vasco vai vencer esse jogo aí por 2-0, um gol do Andrei, tá merecendo fazer um golzinho, um jogador constante ali, um jogador que vem jogando muito bem, e o nosso Germancano aí para quebrar essa sequência ali de seca de gols. Então vamos vencer esse jogo aí por 2-0. Espero aí que vocês comentem aí
qual vai ser o placar, quem vocês achariam aí que deva formar o nosso meio de campo, se o Thales Magno merece um banco ou não, o Pikachu tem que jogar. Deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham desse jogo, que vai ser um jogão e um jogo importante aí para a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. Valeu, um grande abraço a todos, saudações vascaínas.